Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, muitas pessoas continuam ouvindo as pregações sem tomar vergonha na cara, sem mudar. E eu gostaria de falar um pouco para você sobre a importância de termos Jesus Cristo em nossa vida, para que Ele mande cessar o vento impetuoso que sopra contra nós, para que Ele mande cessar a tempestade que nos atormenta, como está escrito lá no livro de Marcos. Leia Marcos, capítulo 3, capítulo 4, e você vai ver uma lindíssima palavra de Deus. Quando você chegar na parte em que Jesus defendeu, mandou cessar a tempestade contra os seus apóstolos, você vai perceber que não interessa o tamanho do problema que você esteja vivendo, não interessa o tamanho da tempestade que esteja acontecendo em sua vida. Quando você coloca Cristo ao seu lado, Ele está com você. E através de simples palavras, Ele fala com Deus, Deus o ouve e manda cessar a tempestade na sua vida. O grande problema é que as pessoas não querem entrar no mesmo barco que Cristo. O que nós entendemos dessa passagem? Primeiro ponto: entrar no barco com Cristo significa se afastar da margem. Que margem seria essa, irmão? O mundo. Significa que você andaria com poucos dentro de um barco, um caminho apertado, um caminho estreito. Mas Cristo estaria com você, como Ele mesmo disse em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. As pessoas querem as bênçãos de Deus andando no mundo, sem a presença de Cristo. Elas querem que a tempestade cesse através das suas crenças. Eu vou ver um vídeo aqui de pensamento positivo, porque todo mundo que pensa positivo vence na vida, então eu vou pensar positivo. Opa, agora é só vitória, é só beleza. E agora vai. Agora eu tô firme. Só que isso é um ataque de emoção. É uma coisa aguda. É uma coisa que vem, te enche de entusiasmo, mas logo vai embora. Sabe por quê? Porque não tem raiz. É aquela crença de que a coisa vai dar certo, de que tudo vai dar certo e que tudo de ruim vai parar de acontecer. Aí aquela crença dura às vezes minutos, horas, dias e, se você tiver sorte, algumas semanas. Mas o fato é que a realidade sempre vem à tona e você se encontra vivendo a sua vidinha medíocre, afastada de Deus, cheio de problema, doido para se matar, se enchendo de remédio e não sabendo mais o que fazer da sua própria vida. Não é isso? É o que Deus manda te dizer. E não sou eu que te conheço, é Deus quem te conhece. Então quando Ele diz lá no livro de Marcos, leia o livro de Marcos inteiro hoje. Hoje Deus quer que você se aproxime dEle. Leia lá Marcos 3, Marcos 4, comece de Marcos capítulo 1. Você vai ver que Jesus é poderoso e que o inferno se curva diante dos seus pés quando Ele passa. Porque Ele é reconhecido como Filho de Deus pelo diabo. E o diabo, ele se curva diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele reconhece a autoridade e a graça de Deus sobre o seu Filho. Agora, como o diabo vai se curvar diante de Cristo, se Cristo não está com você? Porque Deus, Ele disse: todo aquele que crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu abri uma mensagem aqui hoje e tinha um demônio dizendo assim: irmão, você não pode julgar as pessoas e chamar as pessoas de louca, porque está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 23, que nós não podemos chamar as pessoas de louca, porque senão nós estamos fadados ao inferno. Aí eu fui lá, abri a Bíblia em Mateus 5, 21, 23, estava escrito isso, que nós não podemos chamar as pessoas de louca, os irmãos de loucos, está escrito isso, irmãos. Só que esse imbecil, inclusive a palavra de Deus fala: não chame os seus irmãos de imbecil. Mas como eu vou citar a Bíblia para mostrar para você que você é um imbecil?
Se você ler o mesmo livro de Marcos, capítulo 2, 3 e 4, você vai encontrar lá Jesus dizendo que a família dele o estava chamando. E a família de Cristo estava chamando Jesus. E sabe o que a família falou para Jesus? Quando ele se reuniu para comer com aquele monte de gente? A família de Jesus disse assim: louco. Ele está ficando louco. A própria família de Jesus chamou ele de louco. Você sabia disso? Depois vieram os escribas e o chamaram de endemoniado, dizendo que ele estava possuído pelo espírito de Belzebu. E foi ali que ele começou o discurso, ao dizer que o reino de Satanás não se divide, senão ele não poderia se fortalecer. Então, quem é de Deus, se une com quem é de Deus. Quem é do diabo, se une com quem é do diabo. Então Jesus foi chamado de louco pela própria família. E mais à frente ele disse o seguinte: quando falaram, Jesus, seus irmãos e sua mãe estão te chamando. E ele disse, meu irmão e minha mãe? Meu irmão, minha irmã e minha mãe é aquele que faz a vontade do meu Pai. Sabe o que significa isso? Que o irmão de Jesus Cristo, a irmã de Jesus, a mãe de Jesus, não é o carnal, mas é o espiritual que obedece à vontade de Deus. Então quem foi que disse para você que você é meu irmão? E quem foi que disse para você que Mateus 5, 21, 23 se aplica nesse caso? Então você resiste ao Espírito Santo, porque você é um verme, você é um lixo. Você não apenas não sabe as escrituras sagradas, como você não entende o contexto. Então, um imbecil como você, e eu não estou dizendo isso porque eu estou com raiva dele, pelo amor de Deus, eu só estou mostrando para o povo de Deus que o diabo é medíocre, é burro. Ele vai usar a Bíblia contra a tua pregação para dizer que você está errado. Só que ele vai usar a Bíblia de uma maneira errônea, de uma maneira que não faz sentido. Porque se Jesus Cristo foi chamado de louco, por que eu não posso chamar as pessoas de louca também? Se Deus disse, louco, ainda hoje me pedirão a tua alma, por que aquele que está debaixo do poder do Espírito Santo também não pode chamar as pessoas de louca? Então perceba que esse povo se arruína por falta de conhecimento. Meu irmão, minha irmã, você que não entende a Bíblia e gosta de entrar no Google e ficar, não julgueis para não ser julgado. Nós devemos congregar, temos que nos batizar. Você que é um papagaio, que não tem conhecimento do contexto bíblico, eu acho bom você ter humildade diante de Deus, isso se você não quiser ser morto. Porque aquele que resiste ao Santo Espírito de Deus, se você for pegar no livro de Juízes, você vai ver que Deus ficou em silêncio, às vezes por 40 anos. E nessa geração, Deus me usa para falar. Se nas gerações passadas pessoas não falavam de Deus, não se assuste. Deus às vezes ele fica em silêncio 40 anos, 50 anos, 20 anos. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver o livro inteiro, Deus falando, Israel voltou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos por X anos. Aí depois de um tempo, e Deus levantou fulano de tal para lutar contra os midianitas, contra os amalequitas, enfim. Deus sempre ficou calado e sempre levantou servos de Deus. E você é o servo e a serva que Deus quer levantar nessa geração. O grande problema é que você não se conscientiza disso. O grande problema é que você não se enxerga como alguém apto para fazer a obra de Deus. E o resultado disso? Esses bodes do diabo que são soltos por aí. Só que você pensa que a sua covardia e a sua negligência não será impune. Deus ele vai destruir você que sabe que tem um chamado com ele, mas não quer obedecê-lo. Deus ele vai matar você e a sua família. Você que sabe que tem um chamado com ele, mas não quer obedecê-lo. Ah não, Deus não mata ninguém. Já falei 1000 vezes. A Bíblia inteira descreve que Deus mata. É Ele que mata, é Ele que cura, é Ele que fere, é Ele que faz viver. Deuteronômio 32, Deuteronômio 28, enfim. Não vou ficar pregando aqui todo dia a mesma coisa. E mesmo eu pregando muita coisa repetida, tem gente que ainda não consegue entender. Como está lá na parábola, aonde Jesus nos ensinou sobre a parábola, aonde saiu-se para semear a palavra de Deus. A maioria ouve,
e o amor pelas coisas do mundo mata a palavra. Outros se enchem de alegria inicialmente, mas como eles estão com o coração no mundo, a palavra não cresce, não germina. Outros não estão nem aí, e tem gente que aceita a palavra de Deus. E aquele que aceita a palavra de Deus, está lá no livro de Marcos também, logo no início, ele dá frutos na proporção de 30, 60 e 100 por 1. O que significa isso? Cada alma convertida converte 30, 60, 100. Cada bênção na sua vida é multiplicada por 30, 60, 100. Cada pecado que você se arrepende é multiplicado por 30, 60, 100 de atos que agradam a Deus. Então Jesus, ele é aquele que multiplica a sua vida. Jesus é aquele que te chama de irmão se você fizer a vontade de Deus. E tem muita gente sem conhecimento nenhum da Bíblia, indo para a igreja, cheio de soberba no coração. Ah, eu tô salvo porque eu vou para a igreja. Ah, porque o mundo lá fora é perigoso. Peraí, o mundo lá fora? O mundo não pode estar lá fora, o mundo está no seu coração. Não existe isso de um mundo lá fora. O mundo está no teu coração, querido. Se o mundo está no seu coração, você pode estar dentro da igreja, você pode estar na sua casa, você pode estar onde você quiser. Se o mundo está em seu coração, você está indo para o inferno. Então as pessoas pensam que estar indo dentro de uma igreja física é sinal de bênção, de salvação. Engano seu. Tem muita gente dentro da igreja com o mundo no coração. São pessoas que serão mortas, serão destruídas pelo diabo. Quando elas menos esperarem, grande será a desgraça sobre a vida delas. Então essas pessoas nós amaldiçoamos em nome de Jesus. Porque são pessoas ansiosas, são pessoas medíocres, são pessoas que forçam situações aonde a situação não pode acontecer. Porque não é a vontade de Deus que aquela pessoa alcance aquele estado naquele momento. Mas ela fica forçando situações, vivendo uma vida ansiosa, e fica infeliz, fica nervosa com aquilo que está acontecendo na vida dela no momento. E aí ela tenta, de qualquer forma, mudar, só que não é a hora de mudar. A Bíblia descreve, em Eclesiastes 3, que há um tempo para tudo debaixo do sol. Por isso aquele que não entende a palavra de Deus, que se arrependa dos seus pecados. E se ele não quiser se arrepender dos seus pecados, que grande seja a desgraça sobre a sua vida, que a destruição caia sobre você, verme do inferno, para que você entenda que ninguém pode resistir à voz do Espírito Santo. Porque Deus é Espírito e Ele está no meio de nós. E Ele vem não para nos oferecer dinheiro, mas Ele vem para acalmar a tempestade de nossa vida. Ele vem para tirar você da lama. Ele vem para te fortalecer. Ele vem, como disseram os apóstolos: Senhor, não te preocupas que estamos perecendo? E no final, Jesus, quando mandou cessar a tempestade, disse: vocês não têm fé, não? Homens de pequena fé. Então a tempestade vem porque Deus permite. As coisas ruins acontecem porque Deus permite. Inclusive a parábola da semeadura nos ensina que algumas pessoas, com as tribulações e as angústias da perseguição, quando você obedece a Deus, elas desistem de Deus, porque Deus chama e a pessoa acha que quando se arrepender dos seus pecados, que a vida vai ser uma beleza, que a vida vai ser uma moleza. Engano teu. Deus chama os fortes para lutar contra o diabo. Deus chama os incansáveis. Deus chama os eternos. Deus chama os intermináveis. Se o diabo tem raiva de mim agora, ele vai ter que me aturar por toda a eternidade. Você já pensou nisso? Aquele que é de Deus, ele é eterno. Aquele que é de Deus, ele vai julgar até os anjos. Olha quanta promessa Deus oferece para você. Crê em Deus, tu e tua casa serão salvos. Tudo é possível para aquele que nele crê. Santificai-vos, o Senhor fará maravilha no meio de vós. Entregue teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Arrependa-se dos seus pecados, eu estarei contigo. Olha quantas promessas Deus faz para você. São muitas promessas. E não é promessa pequena não, querida. É promessa grande. Então a pergunta que eu quero te fazer é: por que você continua vivendo no pecado? Por que você continua usando a Bíblia contra a Bíblia? Por que você pensa que uma igreja vai te salvar? Por que você pensa que você está no caminho certo, se a sua vida deixa muito claramente que você está no caminho errado?
Então nós temos que entender isso, meu amigo. Nós temos que entender que devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos aproximar humildemente do Senhor. Humildemente. Não é para você se aproximar com soberba no coração. Você tem que se aproximar humildemente. É reconhecendo diante de Deus que você tem vivido uma vida pecaminosa, uma vida de pecados, uma vida errada. Você não tem lido a Bíblia, não tem ajudado o pobre necessitado. Você não tem se esforçado para guerrear contra o inferno. É isso que Deus quer que você reconheça. E Ele não quer que você reconheça algo além daquilo que realmente existe em sua vida. Ele quer apenas que você enxergue a realidade. E o grande problema é que as pessoas não enxergam a realidade de suas vidas. Elas não conseguem enxergar que elas são medíocres diante de Deus. Elas não conseguem enxergar que elas realmente não têm feito nada para Deus. Elas não enxergam isso. É incrível como a pessoa é tomada pela soberba e pela arrogância e ela não consegue enxergar que ela não está fazendo nada por Deus. E aí ela ouve essa pregação, ela se enche de raiva, ela se enche de ira, em vez de dizer o seguinte: poxa, realmente o que ele está falando está certo, porque eu não tenho lido a Bíblia, tenho sentido sono lendo a Bíblia, não tenho me esforçado para obedecer a Deus. Esse homem que está pregando aí, ele pode até ser arrogante, mentiroso, sem vergonha, mas algumas coisas que ele falou é verdade. Se você chegou a esse tipo de entendimento, não tem problema. Por mais que você me xingue, que me odeie, que me ache arrogante, a minha preocupação é você. Eu amo você, eu amo a tua alma, eu amo a tua família, a minha luta é pela tua alma. Ainda que hoje o diabo não te permita enxergar que realmente tudo que está sendo dito é verdade, eu rogo a Deus em nome de Jesus para que você se arrependa agora. Porque é muito triste a gente perder uma alma para Deus. É muito triste a gente perceber que as pessoas estão longe de Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte diante do Cristo, porque Ele é todo poderoso e Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. E se Ele perdoou os meus, Ele há de perdoar os seus também. Amém ou não? Então até aqui entregou o Espírito Santo de Deus. Meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Se essa palavra de Deus falou com você, escreva nos comentários. Deus quer fazer cessar a tormenta na tua vida. Deus, leia lá o livro de Marcos. Você vai ver Marcos 1, 2, 3, enfim, 4. E você vai chegar na parte em que Jesus dá ordem à tempestade para cessar. E nesse momento, se você se arrepender dos seus pecados e começar a obedecer a Deus e colocar o seu nariz no chão e pedir perdão a Deus e se reconciliar com o Senhor, Ele vai mandar cessar a tempestade na sua vida. Cuidado. O salário do pecado é a morte. Eu não falo isso para amedrontar você. Eu falo isso porque realmente é a verdade. O que Deus disse vai acontecer. Céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Foi o que Deus disse, não sou eu que estou dizendo. Então se Ele disse que o salário do pecado é a morte, você vai morrer se você continuar pecando. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. E essa foi mais uma mensagem de Deus para libertar você das mãos do diabo. Faça a sua escolha. Fique na paz.